Olá a todos. Eu pretendo, nesse primeiro vídeo, dar um panorama geral do Brasil, do sertão nordestino e da biografia do Antônio Conselheiro, para a gente aí, então, poder chegar à Guerra de Canudos. Em primeiro lugar, falando em termos de Brasil, o contexto histórico do Brasil nessa época é o seguinte: a República tinha acabado de ser proclamada em 1889 pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Os 2 anos, 1889 e 1891, que o Marechal Deodoro governou o país, foi marcado por um conflito econômico, por grupos que queriam uma modernização, industrialização do país, que entrava em choque com os grandes agricultores, com os grandes fazendeiros, principalmente os ligados à produção de café, que era a maior riqueza do Brasil. Rui Barbosa, ministro da Economia, que pretendia dar um impulso à industrialização, modernização do Brasil, criou uma política econômica que ficou conhecida por encilhamento. Vocês podem pesquisar, porque não vai dar para falar dela aqui. E essa política econômica, que visava impulsionar a industrialização, acabou não dando certo. Os conflitos se acirraram e Deodoro da Fonseca renunciou em 1891. Bem, o seu vice-presidente, que era o Marechal Floriano Peixoto, resolveu concluir o mandato de Deodoro, embora isso fosse inconstitucional. A Constituição da época dizia que, se o presidente da República renunciasse, teria que haver uma nova eleição. Mas o Marechal Floriano assumiu o governo e, com isso, acabou provocando uma grande crise política no país. Por um lado, nós tivemos aí a revolta da Armada, a Marinha, né, se coloca contra Floriano Peixoto, e Floriano Peixoto, nesse meio tempo, prepara uma reação. Então nós temos um verdadeiro conflito entre a Marinha e o Exército, né, travado principalmente no Rio de Janeiro. Nós tivemos também a chamada Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. E, bem, o Floriano Peixoto reagiu a essas rebeliões e sufocou várias delas com mão de ferro. Em 1894, vieram as eleições e assumiu o poder Prudente de Moraes. Foi o primeiro presidente eleito do Brasil, um presidente civil. Governou de 1894 a 1898. E em seu governo teve continuidade o conflito entre modernização e industrialização, por um lado, e agricultura, por outro. A Revolução Federalista teve uma continuidade, ela foi finalmente interrompida em 1895, portanto, já avançando o governo de Prudente de Moraes. Bem, esse quadro para nós interessa no seguinte sentido: interessa no sentido de que a República, que começava a se implantar no Brasil, ainda era uma república frágil. Vamos dizer, uma república que, se teve apoio, principalmente, né, na parte mais desenvolvida do Brasil, ou seja, no Brasil litorâneo, né, ela não estava sendo tão bem digerida nos rincões mais afastados do interior do Brasil. Segundo ponto, contexto do Nordeste. Do Nordeste não, é melhor falar em sertão nordestino, porque é nessa região característica, né, em que vai acontecer o conflito.
Como se sabe, o Nordeste se divide em 4 regiões ou 4 sub-regiões, né? A Zona da Mata, no litoral, o Agreste, que faz uma transição entre a Zona da Mata e o Sertão, que é a terceira sub-região, e finalmente a gente tem aí o chamado Meio-Norte, que faz uma transição entre o Nordeste e o norte do país. Bem, o que nos interessa é o sertão nordestino. O sertão nordestino, uma das características mais importantes a mencionar nesse momento, quer dizer, além das já muito conhecidas, que são o solo árido, pouco favorável à lavoura, as secas periódicas, né, as secas frequentes, o sertão vivia isolado do resto do país. E, nesse momento, passava por uma crise econômica regional. O Nordeste, onde, vamos dizer, vigorava uma economia, né, movida pela exportação de açúcar, pelas plantações de cana, trabalhadas pela mão de obra escrava, se viu em crise com o fim da escravidão em 1888. Isso refletiu, embora isso ocorra na Zona da Mata, evidentemente isso reflete no Nordeste como um todo. De modo que a economia nordestina como um todo sofreu uma crise muito grande. Né? Diminuíram as exportações de cana-de-açúcar, aumentaram a importação de cereais, e o panorama, então, o panorama dessa crise econômica é de estagnação, desemprego e fome. Um outro aspecto importante que não se pode deixar de mencionar no caso do sertão nordestino é o ambiente de grande religiosidade predominante na mentalidade da população como um todo. Nós temos um catolicismo muito forte, né? Muito respeitado, uma fé forte nas verdades da religião cristã e da Igreja Católica. Ok? Gostou do vídeo? Não esqueça, dê o seu like, assine o canal, toque o sininho.